Bem-vindos à emissão especial da Rádio Observador, um debate que junta pela primeira vez os 3 candidatos à liderança da Iniciativa Liberal. Vamos conhecer o 4º líder do partido em cerca de 5 anos. As eleições estão já aí à porta. Este debate vai até mais ou menos à 1 da tarde. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo a moderar esta conversa está a jornalista Inês André Figueiredo. Bem-vindos, Carla Castro, José Cardoso, Rui Rocha. Usa a ordem alfabética para vos apresentar. Ditou o sorteio que fizemos previamente, que começa José Cardoso e termina Carla Castro. Vamos começar. José Cardoso tem insistido que os seus 2 adversários, Rui Rocha e Carla Castro, são arroz e arroz. E assim, o que é que o diferencia dos outros 2? Bom dia, obrigado pelo convite. Cumprimentar também os meus colegas de partido. O que diferencia é aquilo que tenho apresentado ao longo dos últimos 3, 4 anos. Um partido muito mais descentralizado, um conceito que eu costumo defender e chamar de liberalismo de proximidade, ou seja, sermos capazes de resolver os problemas das pessoas diretamente com elas, não tanto um partido só de parlamento, tanto de crítica ao Partido Socialista, mas mais centrado no cidadão. É isso que diz a moção, é isso que tenho apresentado ao longo dos últimos anos e no Conselho Nacional tenho tido sempre o voto contra das últimas 2 comissões executivas, onde estavam presentes os meus colegas. Como tal, sinto-me diferente, claramente, na forma de fazer política, principalmente, e por isso faz todo sentido que existe esta alternativa se é diferente daquilo que tem sido feito nos últimos anos. E o Rui Rocha consegue dar-nos um exemplo concreto de algo que o diferencie de Carla Castro? Bom, eu acho que aquilo que me diferencia, e até há pouco tempo nós não tínhamos ainda apresentado as moções de estratégia globais, elas agora estão apresentadas, são documentos que podem ser consultados por todos, e eu diria que há uma diferenciação na capacidade de apresentar uma visão diferente para o país. Uma visão com medidas concretas. Nós temos, obviamente, um programa eleitoral em que nos revemos e que propomos cumprir, mas o país, entretanto, mudou, o contexto mudou. Nós tivemos uma guerra que não estava prevista quando foi feito e desenvolvido o programa eleitoral. Nós tivemos uma crise energética, nós tivemos uma crise inflacionista, nós tivemos escassez pronunciada de água durante um período longo do ano passado e, portanto, o mundo mudou, o país mudou e, portanto, nós trazemos propostas concretas e temos isso explícito na nossa moção de estratégia para uma visão de país completamente diferente. E, portanto, o desafio que eu quero apresentar ao país, primeiro à Iniciativa Liberal e depois ao país, é o desafio de romper o bipartidarismo, de sermos a força que vai acabar com o bipartidarismo em Portugal. Para isso precisamos ter um desafio muito grande do ponto de vista dos objetivos, precisamos ter pelo menos 15% em termos eleitorais para depois implementarmos essa visão de país completamente diferente e essas medidas concretas que estão quer no programa eleitoral, quer na moção de estratégia que eu estou a apresentar ao partido neste momento. Carla Castro, temos aqui 2 visões diferentes para o país. O que é que a diferencia dos outros 2 candidatos? Antes de mais, cumprimentar, agradecer o convite. Espero que seja um excelente momento de esclarecimento para os membros que vão votar também na Convenção e cumprimento o Rui e o José. É bastante diferenciador, por um lado, o próprio projeto que eu tenho e que a equipa que lidero tem, encara um partido onde os membros, os núcleos e os autarcas têm um papel muito mais ativo, um trabalho em rede colaborativo, com uma participação muito ativa da força liberal, que é algo que caracteriza bastante o nosso partido. Tem claramente uma visão diferente do ponto de vista da comunicação, nomeadamente no que distingue do Rui, que fala e que nós temos que honrar o nosso sucesso e o nosso bom trajeto nas redes sociais, mas nós somos mais do que o WhatsApp e do que o TikTok, nós temos que sair para a rua, temos que diversificar nos meios de comunicação social e nós temos que ser muito mais ambiciosos também a este nível. Em relação às políticas e à visão para o país, podemos depois também falar um pouco mais sobre isso, mas é muito importante nós termos, e nós temos um programa, quer legislativo, um programa político, que sim, que deve ser sempre robustecido, inclusivamente a nossa moção estratégica é extraordinariamente rica no desenvolvimento do gabinete de estudos, de uma academia liberal, da formação de políticas públicas, também já posso aprofundar esse tema, mas há aqui uma coisa que diverge muito do que o Rui disse. Eu não considero adequado ter medidas avulso e começarmos pelo telhado, como está na moção estratégica. O Rui apresentou um conjunto e tem falado de um conjunto de propostas, fala no check-up, mas não é bem claro se é uma proposta de marketing político ou de dívida para as próximas gerações. Quando fala na proposta da segurança social, explicando, percebe-se que é diferente daquilo que está no nosso programa, ou então que são coisas que já existem hoje em dia. Quando se fala na questão dos 35% de despesa, diz que quer estagnar, quer congelar as despesas durante
durante 10 anos Carla já tivemos Castro, disso obrigada. Já podemos ir mais em Não, pormenor mas a isto essas, sim, só que isto é muito importante. essas propostas. E vamos sim a um pormenor que é muito importante. Isto marca uma forma muito diferente de fazer política. A política tem que ser sustentada e não pelos títulos. E isso é diferenciador. Deixa-me pegar nessa sua frase de uma forma muito diferente de fazer política. Rui Rocha, Carla Castro falou nos momentos certos dentro do partido para exprimir as suas críticas ou não? Bom, eu não tenho a possibilidade também de estar a fazer uma divulgação daquilo que são, nem quero fazer uma divulgação das críticas internas do partido que foram feitas, que não foram. Mas deixe-me só interrompê-lo. Carla Castro disse aqui na entrevista ao Observador que tinha expressado nos fóruns certos, nomeadamente na Comissão Executiva, diferenças em relação ao rumo que estava a ser seguido. Lembra-se de alguma? Eu não tenho memória disso, não quero dizer que não tenha acontecido algumas vezes, não tenho presente nenhuma situação dessas, que tenha, enfim, é óbvio que as reuniões da Comissão Executiva pressupunham uma discussão, as pessoas têm a sua visão. Eu não me lembro de nenhuma evidência de uma veemência, veemência no sentido de dizer que o rumo era o incorreto, que havia coisas graves a acontecer. Isso tem que ser completamente transparente, não tenho essa memória, essa percepção. É o que eu posso dizer sobre o tema. Posso dizer que, em contrapartida, para sermos completamente justos nessa apreciação, o José Cardoso, no órgão próprio onde estava, que era o Conselho Nacional, é verdade que teve sempre uma presença crítica. Isso, eu aí reconheço essa coerência. Quero recordar, Rui Rocha, de algum momento em que tenha mostrado que estava em desacordo com a direção? Sim, eu acho que, estranhando um apagão, consigo compreender que a veemência, se é tido uma coisa é divergência, e eu fui muito clara nas minhas divergências, mas sempre no intuito construtivo. Ou seja, eu apresentei sempre a minha opinião e fui sempre solidária, e isto é importante, fui sempre solidária com as decisões que nós tomamos. Mas internamente, por exemplo, a posição em relação à Comissão Executiva apoiar ou não como um todo uma lista ao Conselho Nacional, o facto de termos um processo colaborativo, um modelo de gestão interno na própria Comissão Executiva diferente, há diversos temas que foram muito claros, em que eu sempre considerei e honro muito o papel que tive nestes 3 anos na Comissão Executiva e na Iniciativa Liberal como construtiva. O que é que acontece? No momento em que há uma demissão, eu tenho que fazer uma avaliação, que é se aquilo que eu acho que é um rumo alternativo de mais informação e formação aos membros, de outra forma de gerir internamente o partido e de ser mais ambicioso a marcar a agenda política lá para fora, para o partido não se esgotar na Assembleia, termos uma política de mais proximidade, há um conjunto de coisas que eu tenho que fazer uma avaliação e fiz. Há um projeto alternativo para apresentar ao partido e ao país o programa é o mesmo, mas a forma como nós somos ambiciosos no país e como contamos com o partido é diferente. José Cardoso, sentiu estas diferenças alguma vez ou não? Não, eu acho que este pequeno debate que assistimos agora prova porque é que eu digo arroz mais arroz. Na verdade, fizeram parte da mesma Comissão Executiva e, portanto, têm que ser solidários com o que lá se passou. Acho que a Carla está um bocadinho naquela postura do ladrão que fica só à porta, não entrou lá para dentro, não é? Mas se for apanhado pela polícia diz eu fui só aquele que ficou à porta. Em política, e eu vim para a política aos 50 anos, portanto demorei algum tempo a vir, acredito que a pessoa tem que ter as convicções a todo o momento. Se não se sente identificado, tem que se demitir e tem que o dizer. Eu fiz no Conselho Nacional durante os últimos 3 anos o percurso mais difícil, que é aquela pessoa que tenta ser coerente com aquilo que é convicto, sabendo de antemão que até iria ser prejudicado, e fui muitas vezes. Foi prejudicado como? Porque passaram uma imagem de alguém que através da crítica, eventualmente, não estava a construir partido. E hoje chegamos a estas eleições, e os temas centrais, todos delas, e os temas principais das 3 candidaturas, são tudo aquilo que eu referi nos últimos 3 anos. Ou seja, andámos aqui a marcar passo em relação a construir um partido verdadeiramente liberal. Fomos capazes, efetivamente, de apresentar ao país um conjunto de ideias liberais novas e frescas, isso não há a mínima dúvida, senão não estaríamos aqui. Mas desse sucesso fizemos todos parte. Mas acha que se estão a aproveitar das ideias que levou ao Conselho Nacional para hoje marcarem uma diferença nestas candidaturas? Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Portanto, haveria que terem reconhecido o erro, haveria que ter havido uma abertura para esse debate e para essa construção que não existiu. E deixe-me referir o do sucesso, que está em cima da mesa também. Este sucesso vem de longe. Eu participei ativamente na campanha que elegeu João Coutinho Figueiredo, que foi provavelmente a mais difícil, porque pôr o pé na porta é a parte mais difícil. E deixe-me recordar que, se calhar, foi o desafio do status quo, que já algumas pessoas queriam
no partido. Já na altura, ainda nem sequer tínhamos eleito um deputado, foi o desafio desse status quo para algumas pessoas naquela campanha em Lisboa que permitiu eleger João Coutinho Figueiredo. Muitos dos grandes momentos daquela campanha que fizeram depois termos aquela pequena diferença de 2.000 votos para eleger, veio de muitas ações feitas por umas pessoas que desafiaram esse status quo. O Partido Liberal é um partido de permanente debate e de colocar em causa esses temas. Foi o que fiz durante esses 3 anos e hoje chegamos aqui e, claro, os temas que estão em cima da mesa... Sempre tem razão, portanto. Claro que sim, tem razão. Deixa-me perguntar. Carla Castro, na quarta-feira sugeriu que Rui Rocha e os apoiantes da candidatura estão, palavras minhas do que retirei, a jogar sujo. Exatamente o que é que está a falar? Que mentiras é que foram ditas nessa campanha? Primeiro quero dizer, em relação ao que o José Cardoso disse, que eu em cada momento orgulho de poder ter feito aquilo que fiz, disse as minhas opiniões e fazendo parte, concordo também que todos nós fizemos parte do sucesso. Essa campanha de 2019 foi uma campanha memorável, onde nós pela primeira vez elegemos um deputado e esses 3 anos de sucesso têm sido de todos os membros e também, inclusivamente do José. Eu, em cada momento, fiz o que estava ao meu alcance e isso é muito positivo. Mas e muito me encontra orgulho. algum jogo sujo da parte das outras candidaturas ou não? Eu- Sendo que sujo, como a Inês explicou, é uma palavra nossa. Sim, eu tenho feito uma campanha elevada, sem ataques pessoais, sem questões sobre E a campanha dos membros, sobre... Assim, eu tenho visto processos de intenção e debates que eu acho que não contribuem em nada para a campanha. Quer ser mais A Iniciativa Liberal, eu quero falar sobre a Iniciativa Liberal, eu quero falar sobre as políticas da Iniciativa Liberal. O Partido da Iniciativa Liberal tem algo único na política portuguesa, que é, somos um partido liberal e de políticas que fazem falta ao crescimento, que fazem falta a um país com futuro. E é importante nós falarmos quer da qualidade do nosso partido, quer de como é que nós podemos ser fortes internamente Mas a e qualidade do vosso ganharmos. partido também se está a discutir em termos internos e ontem acusou um dos seus adversários de ter feito esse jogo sujo. Já agora gostava de perguntar se Eu acha acho que que os há seus apoiantes temas- estão a contribuir. Eu acho que há temas, por eu- exemplo, em relação a membros da minha lista, que não são temas e estão sistematicamente a ser colocados em cima da mesa, por exemplo. Por isso é que lhe E perguntámos quais pois, eram... Isso, se isso tinha por alguns exemplo, exemplos. isso não acho que seja um comportamento, obviamente não acho que seja um comportamento correto, mas é assim, eu acho que isso não é útil também para a própria campanha. Eu quero falar Mas sobre temos- as soluções para o Mas partido é importante também e as esclarecer esses soluções. pontos. Rui Rocha? Bom, eu refuto, obviamente, qualquer imputação de jogo sujo que foi feito. Eu creio que a única evidência de jogo sujo feita até agora é precisamente essa imputação, como vimos, sem qualquer fundamento, que foi feita ontem. E, portanto, quando alguém se vem queixar de que há jogo sujo do outro lado, não consegue ter evidência, isso sim é jogo sujo, é uma tentativa de vitimização que eu repudio completamente. Eu farei e continuarei a fazer uma campanha elevada com propostas para o país. O que me importa é mesmo transformar Mas o país. admite que os seus apoiantes podem ter contribuído para Não, esta não ideia admito, ou não admito todo. Não, refuto completamente que Isto qualquer é, ligação. não existe. Não existe, é uma imputação completamente falsa. Eu refuto completamente essa imputação. E também não quero estar nessa discussão, mas tenho que fazer a defesa face a uma acusação grave, que de facto ontem foi feita, eu também a constatei, e fiquei bastante chocado com essa avaliação que é feita e com essa imputação. Queria também dizer, para terminar, porque acho que de facto temos que falar de outras coisas. Eu quero muito falar do país, quero muito falar das propostas que temos para o país e da visão que temos para o país, mas queria só, para terminar todo este momento que tivemos, que a Carla Castro, de todos nós, é a pessoa que esteve mais tempo em responsabilidades executivas. O José Cardoso esteve no Conselho Nacional, eu tive até à queda da Comissão Executiva. Mas isso é bom ou mau? Não, estou a dizer é que a Carla Castro não pode sair dizendo que não tem nenhum tipo, parecendo que não teve nenhuma ligação a tudo o que foi feito até agora, em termos das coisas más, e ter ligação Está-se a apenas desresponsabilizar? às coisas boas. A Carla Castro teve 3 anos na Comissão Executiva, teve em 2 comissões executivas. Portanto, eu só estou a salientar que não é possível vir falar só de tudo o que correu bem como sendo algo em que se está envolvido e depois, se há críticas, demarcar-se dessas críticas e, portanto, apresentar-se como alguém que não teve nenhuma oportunidade de transformar, de não estar, se assim entender-se. Eu, quando ouço falar de uma gestão autocrática, que está, de facto, na moção de estratégia global, quem considera que está num órgão com gestão autocrática, eu acho, e o José Cardoso também já o foi referindo ao longo dos dias, eu acho que tem que sair do órgão onde está. Se não concorda, se há uma gestão autocrática, porque é que se está a fazer num órgão que tem gestão autocrática? Mas, como diz, É uma pergunta que pode fazer diretamente a Carla Castro. Sim, pode fazer e é assim, isto entra nas situações em que até é muito pouco presidenciável
querer abrir situações das próprias reuniões da Comissão Executiva. Eu, por exemplo, defendi que houvesse, se é uma gestão pouco colaborativa na Comissão Executiva, eu prefiro uma gestão colaborativa, é isso que eu Entre defendo. autocrática e pouco colaborativa há uma diferença. Sim, mas eu posso, as regras acho que me permitem fazer algum tipo de comentário e falo-ei se achar que temos num fazer. debate. Pronto, e que para além disso, ou uma gestão colaborativa, ou que houvesse uma comissão permanente, por exemplo, para oficializar esse tal centralismo dentro de uma comissão executiva. Isso é do conhecimento, isso é público. Negar isso é, obviamente, jogar numa coisa chamada aos silêncios corretos e as decisões que são tomadas e nas quais eu sou solidária com a Comissão Executiva. E, portanto, isto é um exemplo. Ontem não quis usar a palavra, apesar de ser na sua moção. A Comissão Executiva foi ou não foi autocrática? Foi autocrática e havia um centro de decisão, obviamente, portanto, centralizado, na qual eu defendi que das duas uma, ou deixava de ser centralizado e era um modelo de gestão diferente, ou havia uma comissão permanente, então, coisa que não era tida. E porque há muitas fases, nós na vida nós temos que ir fazendo escolhas. E enquanto nós fizermos parte da solução, devemos estar. Eu acho que isto é importante. Eu faço parte. As coisas por dentro, sim, isso é uma coisa que é muito interessante, porque pelo menos eu registro aqui uma evolução do Rui. Porque o Rui começa toda esta campanha quase como nós fizemos o sucesso e é o nós ou o caos, sou eu e a minha equipa. Agora já todos somos parte do sucesso, também já é positivo. Depois toda a própria começo de campanha, também ele próprio não começa bem. Mas depois há efetivamente aqui, quer em termos de agressividade, porque há falar de perturbação sobre as outras campanhas. Pode-se tomar uma atitude ingênua em relação à atitude. Também, até para equilibrar os temas. Não sei se quer fazer algum comentário a este. O meu tema é que quanto mais falam, mais razão me dão. Porque significa que nós, durante os últimos 3, 4 anos, devíamos ter construído um partido que não chegasse a este tipo de debate. Não precisa. A forma como escolhemos candidatos, a forma como temos o Conselho Nacional... Mas há pouca transparência, entendo que há pouca transparência na forma como é total, é estrutural. Por isso é que eu digo que falta construir um projeto político. Porque um projeto político não permitiria, por exemplo, que os contactos dos membros não sejam partilhados. As pessoas não tenham poder sobre os seus próprios contactos de partilhá-los. Não permitiria que o Centro de Estudos escondesse todo o acervo de documentação. Não permitiria criar 50 núcleos e nem sequer aos Conselheiros Nacionais darem o contacto do coordenador. Mas agora não permitiria... em eleições, estas tricas internas, chamemos-lhe assim, eu estou a falar das questões, das acusações, estávamos na parte desta tal acusação de jogo sujo. Mas entende isto? Acha que traz alguma coisa positiva para o partido? Eu usaria até uma expressão sua, que tem falado em arroz. Sente que o caldo se entornou dentro da própria Comissão Executiva? Não sei, não estava lá. Eu não estava lá. Mas sabe as repercussões que isso está a ter em termos de partido? As repercussões que está a ter são o resultado de práticas que não são liberais nos últimos 3 anos, para as quais alertei uma atrás da outra, para as quais fui olimpicamente ignorado, principalmente porque as comissões executivas a que pertenciam os dois tinham o tal direito a voto, que lhes dava 33% de direito a voto à cabeça, que comparando com os outros partidos é um escândalo, não é? E isso impossibilitou... Para quem não conhece o funcionamento da Iniciativa Liberal, que acredito que muitas das pessoas, então tentar dar pessoas que não estão a ouvir, no fundo a direção tem a capacidade de 1/3 naquilo que será a Assembleia do Partido, é isso? Exatamente. A Assembleia do Partido tem 50 pessoas eleitas, a Comissão Executiva tinha 25, portanto vota nela própria. Repare, coloca um orçamento à votação e vota nela própria com 33% à cabeça, fora as pessoas que estão na Assembleia que legitimamente apoiem essa Comissão Executiva, que é normal. No Parlamento nós temos um governo e temos alguém na Assembleia que o suporta. Atingiu aí um ponto interessante, que é, se o José Cardoso vencer, como é que vai trabalhar com o grupo parlamentar? Então, como sempre trabalhei, eu já trabalhei com o João Coutinho Figueiredo, já trabalhei com essas pessoas em 2019, eu trabalho com qualquer pessoa, trabalho com eles dois, não tenho nenhum problema em trabalhar. Acusa a Comissão Executiva e diz eu vou mudar, eu farei exatamente o contrário. É pouco democrática, pouco transparente. Claro. Como é que é? Como é que vai ser essa relação? A crítica é às ideias, não é às pessoas. E na Iniciativa Liberal temos uma cultura... Mas é possível separar as duas? Claro que é. Temos que ter a dimensão política para ser capaz de criticar a prática, mudá-la, mas conseguir conviver com as pessoas. Mas consegue fazer isso com este grupo parlamentar? Eu falo, quando estou nos Conselhos Nacionais, falo e troco ideias com o João Coutinho Figueiredo, não tenho nenhum problema. Agora, ele tem que entender, ele e todos os liberais têm que entender que quando um liberal está presente numa sala, tem que ser capaz de bater uma ideia e discordar. E discordar não é uma ofensa pessoal à pessoa, é discordar. Há pouca prática em Portugal também do debate político, da liberdade de debater.
da liberdade de pensar e das pessoas entenderem que quando debatemos uma ideia e se temos opiniões diferentes, não é uma ofensa pessoal. Então, vamos falar um bocadinho dessas ideias. Começaria agora por Rui Rocha. Estamos a 9 dias das eleições. Já percebeu o que é que a sua adversária Carla Castro, por exemplo, quer para o país? Não vou comentar, eu acho que não quero mesmo entrar. Eu gostaria de falar das propostas que tenho, se me permitem, e queria terminar o tema, tanto quanto me diz respeito, o tema interno, falando das propostas que tenho para a Iniciativa Liberal. Eu faço um diagnóstico de transformação da Iniciativa Liberal, nós temos que evoluir como partido. Há coisas que podem, obviamente, ser feitas de outra forma. Eu quero o partido mais avançado em Portugal, no seu modo de funcionamento. Para isso, estou a propor um portal do membro, onde estará disponível toda a informação útil para os membros, para os autarcas. O que é informação útil? Coisas como toda a documentação que se produz, por exemplo, no Parlamento, ter uma explicação do sentido de voto, aquilo que diz respeito à vida dos membros no seu próprio contacto com o partido, propostas que existam e que estão em preparação ou que estão concluídas, partilha de documentos que são produzidos em diversas autarquias da Iniciativa Liberal. Não, por exemplo, as contratações ou já lá vou, os se me níveis permitem. ordenados. Eu já lá vou. O tempo está a contar, Rui Rocha, mas, sobre portanto, isso. Isto é uma proposta concreta. A questão da alteração do valor das cotas para que os núcleos tenham mais força financeira, porque descentralizar é permitir dar mais informação, instrumentos de partilha, uma equipa jurídica, de suporte profissional, jurídico, financeiro, e, portanto, isto é que é descentralizar. Mais meios financeiros, mais informação, mais recursos para os núcleos, por exemplo, e os autarcas fazerem o seu trabalho. Isso é importante para mim. E, portanto, essa é uma proposta concreta que eu faço, ainda por cima, com prazo de implementação muito rápido. Nós queremos avançar muito rapidamente, porque o partido tem que se transformar para ganhar votos, para ser mais forte no combate político, e não pode ser um partido virado para dentro apenas porque quer estar virado para dentro. Tem que estar virado para dentro no necessário, muito rapidamente, para o transformar e para depois termos um combate político muito forte no país, que é isso que os nossos membros seguramente também estão à espera. E a Carla Castro, penso que terá lido a moção do Rui Rocha. Encontra alguma ideia nessa moção em que se reveja? Ou... Há muitos projetos que são de continuidade e, portanto, é natural que haja que reveja. Também há muitas situações em que não me revejo, como, por exemplo, a componente de políticas que estão pouco sustentadas, que são inclusivamente contraditórias e que nós não devemos começar as nossas propostas para o país, ao contrário do que temos feito, que são 3 anos de política sustentada, 2 anos de deputado único sem erros no Parlamento, tudo de uma forma muito séria e sustentada como nós temos feito política, e é isso que eu quero continuar. Eu quero falar sobre aquilo que nós temos na nossa moção estratégica. Nós temos uma equipa extraordinariamente capaz, com conhecimento da cultura da Iniciativa Liberal, com experiência em todos os órgãos e virada para a sociedade civil, com experiência governativa, algo que nós precisamos de robustecer mais o partido. Se nós queremos ser um partido com ambição política, com ambição governativa, nós temos de ter essa experiência, mas sobretudo a forma, porque descentralizar não é pôr uma plataforma de ticketing para os membros. Descentralizar, isto não é pôr numa lista de espera. Descentralizar efetivamente e dar serviço é trabalhar em conjunto, é trabalhar ao longo de todas as estruturas, e a Comissão Executiva que estou a propor é uma Comissão Executiva para trabalhar em conjunto. Efetivamente, informar e formar membros, núcleos, coordenadores, autarcas, para que sejam todos nós máquinas de comunicação política, conhecimento político, e que sejamos embaixadores no país. Deixa-me só perguntar, por exemplo, Rui Rocha disse aqui na entrevista que vai ter uma comissão de vencimentos, salvo erro, o nome será assim, mas que as contratações serão conhecidas, mas que os salários não. Concorda com isso? Eu acho que devemos ir mais longe e acho que os salários devem também ser conhecidos. Isso foi inclusivamente um tema que numa Comissão Executiva também chegou a ser abordado. Eu acho importante que haja uma transparência e que aquilo que nós exigimos, no final da história há um tema que é aquilo que nós exigimos para fora, nós devemos fazer internamente. Se Carla Castro for Presidente da Iniciativa Liberal, os salários dos funcionários da Iniciativa Liberal serão públicos? Serão públicos. Muito bem. José Cardoso, vamos também ouvi-lo. Diz que a ausência de propostas na sua moção é porque não quer ser um tudólogo, mas não quer apresentar uma medida concreta, não tem uma ideia concreta. Deixa-me estruturar um bocadinho, não consegui terminar só o raciocínio e passo já a esse assunto, que é, quando nós construímos um projeto político, e aquilo que tenho defendido ao longo dos últimos 3 anos, é ser capaz de ver tudo o que é aquilo organizacional, tudo o que é o capital humano, a capacidade de utilizar as pessoas e os nossos recursos, e tudo aquilo que é intelectual num projeto único. E aquilo que tem falhado é isso. Eu hoje tenho dificuldade em entender como é que as pessoas que geriram tudo isto de forma fechada, como é que vão agora por milagre fazê-lo? Porque a pergunta é, porquê é que não o fizeram? Porquê é que não deram essa possibilidade? E o que eu acho que hoje que está aqui é um bocadinho essa credibilidade que está em jogo.
relativamente às propostas políticas para o país. Eu vejo um partido que é capaz, através do seu centro de estudos, utilizar as pessoas que têm competência para cada função para apresentar propostas específicas. O que nós optámos por fazer foi apresentar uma estratégia para fazê-lo e não tentar trazer, que é muito fácil, trazer 2 ou 3 propostas concretas no sentido de utilizá-las quase populisticamente. Mas não é mais Porque fácil, se nós temos... não é mais fácil dizer que tem uma estratégia pensada do que apresentar 2 ou 3 propostas concretas? Mais fácil? Não, Não parece é? seja mais... Não, parece-me que não. Dizer, eu quero o crescimento do partido. Não, Não mas quero um partido no interior. Não tenho, Como? mas não está dessa forma. O que está é ser capaz de entender que ao centro de estudos tem que ser-lhe dado um caminho e que nesse caminho tem que haver várias fases, várias etapas, ou melhor, várias dimensões. Uma coisa é criar policies, políticas, ideias, que o partido, por exemplo, está há 3 ou 4 anos para rever o seu programa político e foi incapaz de o fazer. Ou seja, o programa político base, é assim que nós lhe chamamos, não temos um nome específico para tal, que eu defendo que seja dividido em policies, por cada área, policies essas que depois são publicadas no site. Se nós formos ao nosso site, não temos as policies para nada, nem para o, sei lá, para o ambiente, para a cultura, para o social, para a economia, não temos essas policies publicadas. Mas na sua moção que são as aponta tais isso, que mas chamamos... não é importante haver propostas concretas para as pessoas saberem no que vão votar? No partido, eu considero que é importante uma estratégia. E essa está lá escrita. Estão indicadas 40 linhas orientadoras daqueles temas a que nós devemos dar resposta. E depois, acredito, criando estas policies, cabe aos parlamentos, através dessas orientações políticas, desenvolver propostas concretas para apresentar nos parlamentos, que não é só no Parlamento Nacional, são também nos parlamentos locais, que muitas vezes não têm estas orientações políticas para responder. Um dos grandes problemas que o país enfrenta é o da natalidade. Cada vez somos menos e isso é um problema sério a todos os níveis. Mas José Cardoso diz que é preciso fazer uma proposta política que contraria a inversão da pirâmide etária. Certo. Tem uma ideia? Nós dividimos em 8 áreas e numa das Mas áreas... tem uma ideia? Tem um exemplo que nos possa dar? Nessas áreas, destacámos um tema. Nesse sistema que está a falar é a área social, em que nós resolvemos destacar esse problema porque é um problema para Portugal. É um problema para Portugal porque nós sabemos que afeta, por exemplo, o desempenho da segurança social, a capacidade que temos de manter a estabilidade da segurança social. Dê-nos uma ideia concreta daquilo que acha que poderia ser feito. Tudo o que seja apoio à natalidade, ou seja, desde o seu nascimento até ao seu desenvolvimento, dar mais confiança às pessoas para que elas apostem em ter filhos. Repare que sabemos que o desenvolvimento económico... Em que é que isso se traduz? Dar confiança às pessoas como? Olhe, por exemplo, no desenvolvimento económico, nós, a partir do momento em que apostamos em desenvolvimento económico, essa paz social que as pessoas têm, geralmente leva a essa maior estabilidade. Nós temos compensado isso com a imigração, que acaba por compensar um pouco, mas talvez não chegue. Se calhar o bem-estar, por incrível que possa parecer, o bem-estar da pessoa, quando a pessoa se sente bem, tem mais confiança em criar família. Hoje temos os jovens que optam por ir embora. Isso afeta a natalidade. Optam por criar família mais tarde. Qual é a solução concreta, não é? A solução é, por exemplo, aos jovens, dar-lhes possibilidades de eles encontrarem hipóteses de emprego aqui, facilitando o emprego jovem, que, por exemplo, nós não temos nenhuma política nesse sentido. A Carla Castro tem uma na sua moção diz que um dos desafios demográficos é a atração e integração da imigração. O que é que propõe, por exemplo, para integrar estas pessoas que chegam a Portugal? Proponho justamente trabalharmos naquilo que chama cadernos setoriais e os desafios demográficos são justamente um dos problemas que vai desde o tema da natalidade ao tema do envelhecimento e ao tema da economia de prata. É importante não só apoio à natalidade, sim, estamos a falar de quê? Estamos a falar de programas de creches, estamos a falar de todo o sistema de financiamento das escolas e de uma perspectiva de uma educação com qualidade. Estamos a falar de políticas de migração que vão desde integração a alteração na lei de mercado de trabalho para que haja desde equiparação de... Consegue dar-nos um exemplo concreto? Então, financiamento de creches, por exemplo, desde o início, trabalhar ao nível de contratação e equiparação de cursos ao nível de estrangeiros, estamos a falar ao nível de retenção com a fiscalidade para que não haja uma saída, porque nós temos de trabalhar na retenção de quem vem, temos de trabalhar na não saída e nascimento. Mas isto tudo é importante, irmos um ponto atrás, só que estes cadernos setoriais, na nossa moção é muito claro que é a produção de conhecimento através do gabinete de estudos, não só a nível nacional, mas local e regional e europeu. E também a criação
criação da Academia Liberal, não só de formação interna aos membros, mas para que nós levemos as políticas liberais à sociedade. Este projeto no conhecimento está muito robusto na nossa Temos a moção ouvir o Rui estratégica. Rocha até para equilibrar os tempos, que nesta altura leva ali mais de 2 minutos já, quase 3, a menos do que os outros candidatos. Neste ponto, o Rui Rocha defende uma fiscalidade mais amiga das famílias e dos jovens. Isto quer dizer o quê? Bom, eu reconduzo isso a todas estas questões que estamos a falar. Depois, obviamente, as políticas de imigração são importantes. Portugal tem o problema demográfico que estamos a identificar e a natalidade, sendo algo importante, demorará muito tempo até repor os níveis que são necessários. E, portanto, Portugal, temos que assumir, é um país que precisa, obviamente, de imigração. Tem que simplificar as regras, facilitando, por exemplo, a transição de estudantes estrangeiros que estão em Portugal e, portanto, facilitando que eles possam acumular trabalho com estudar em Portugal, porque isso possibilitará que depois se possam fixar cá. Mas, genericamente, o que estamos a falar é de crescimento económico. O crescimento económico tem que estar no centro da ação política, porque o crescimento económico é aquilo que permitirá contrariar as questões da natalidade, as questões do despovoamento, a questão da imigração no sentido de Portugal para fora, e, portanto, o crescimento económico tem que estar no centro da atividade política. E isso passa por 2 ou 3 coisas que são fundamentais. Obviamente, a descida de impostos. A Iniciativa Liberal tem sido muito vocal na defesa de uma redução de impostos. Isso parece-nos absolutamente decisivo para que o crescimento económico possa acontecer. A desburocratização, tudo isso são medidas, porque como é que se faz crescimento económico? Bom, por exemplo, atraindo investimento estrangeiro, que é muito importante para Portugal. Se quem tem disponibilidade para investir lá fora olha para o país e vê uma justiça lenta, se vê uma carga fiscal alta ou pelo menos uma imprevisibilidade fiscal grande, se vê uma burocracia que leva a que um licenciamento de uma atividade económica possa demorar 2 ou 3 anos até poder começar a avançar, tudo isso desincentiva. Portanto, crescimento económico no centro, redução da carga fiscal, desburocratização, exemplos concretos de simplificação nos licenciamentos. Nós temos a extensão, por exemplo, daquilo que é o licenciamento zero, portanto, uma redução muito significativa daquilo que são os impedimentos ao início da atividade ou os obstáculos ao início da atividade. Deixem-me só relembrar quem nos está a ouvir que também estamos a transmitir este debate que junta os 3 candidatos à liderança da Iniciativa Liberal através das redes sociais. O vídeo está disponível no YouTube e no Facebook do Observador, portanto também é possível ver este debate. E vamos agora mudar de tema, temos que falar de outro tema quente, que é o Chega. Exatamente, e a questão dos Açores. Nas entrevistas que deram aqui ao Observador, os 3 tiveram espaço para falar sobre essa questão e não mostraram estar totalmente de acordo com a solução encontrada nos Açores, ou pelo menos com a continuidade dela. Vou só tentar fazer aqui um breve resumo para quem nos ouve e não ouviu as entrevistas, porque também não é fácil. José Cardoso admite acordos com o PSD e diz que a Iniciativa Liberal não tem nada a ver com os acordos que são feitos colateralmente com o Chega. Rui Rocha não rasga o que existe nos Açores, mas não renova nem o replica. Eu creio que não fui totalmente evidente, Deixe-me só terminar, mas depois queria fazer aí uma... Okay, combinado. Carla Rocha admite renovar nos Açores... Carla Castro, admite renovar... Não juntos os candidatos. Admite renovar nos Açores, recusa um acordo com o PSD em que o Chega esteja incluído, tanto na Madeira como na República, ainda que haja acordos separados e não com o Chega diretamente. Eu queria, se me permitem, só fazer essa referência àquilo que eu disse. Creio que depois vi o título do Observador, penso que não foi totalmente claro da minha parte e, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, relativamente aos Açores, sim, aliás, isso faz parte da moção de estratégia, portanto, está claro essa política com quem podemos ou não podemos fazer entendimentos. A minha visão é que é viável um acordo com o PSD, com um caderno de encargos, nesse sentido, tal como foi feito o acordo precedente, mas nesse acordo tem que estar também uma condição que é não haver um acordo paralelo com partidos extremistas como o Chega. Foi isso que eu quis dizer, queria clarificar isso e, portanto, obviamente, no respeito pela autonomia do núcleo dos Açores, o meu entendimento é sim. Impõe essa cláusula num futuro. Certo. E a Carla Castro também foi questionada sobre isto, mas eu penso que também não ficou bem claro na entrevista que teve aqui no Observador. As 3 entrevistas estão disponíveis, quer para ser lidas, quer para ser vistas como ouvidas, e ficámos com esta ideia de que aceita renovar a experiência nos Açores, mas não quer esta experiência nem para a Madeira, nem para o continente.
Os Açores pode ser porquê e não na Madeira e não no continente? Aquilo que disse e repito é que tenho orgulho no que foi feito nos Açores, no trabalho que o Nuno Barata e a sua equipa estão a fazer, e são importantes conquistas nos Açores. E é importante ser claro que nós não temos nenhum acordo com o Chega, nem vamos fazer nenhum acordo com o Chega. O acordo é com o PSD e é isso que é para continuar. E para continua nos Açores. é isso que é para as regras claríssimas que Mas não todos há os partidos nem nunca. apoiam o governo do PSD nos Açores. Agora, nós não devemos entrar em acordos em que, obviamente, seja uma hipótese de alguma forma estar o Chega. Isso é bastante. Eu não sei como dizer isto de outra forma, Nem no nos sentido. Açores, Mas nem aceita nos renovar Açores. nos Mas Açores, há uma- não é? há um Nos ponto- mesmos termos, Estamos ou não? no sítio certo para esclarecer, porque não ficou Sim. de facto esclarecido. Se nas próximas eleições regionais o mesmo cenário se colocar nos Açores, aceita ou não o mesmo cenário? Eu acho que essa pergunta também deve ser feita ao PSD, se quer fazer um acordo com o Chega ou não. Claro, E deve fazer faremos ao quando PSD. tivermos essa Líder do sensibilidade. partido, o que é que Pronto, eu fará? não quero um acordo, não está absolutamente cortada a hipótese de fazer um acordo com o Chega. Nós nunca teremos um acordo de incidência parlamentar Mas aqui nem estamos a falar governamental. do acordo com o PSD. E com o PSD, sim, e há uma coisa que nós nunca, eu acho que ainda não está suficientemente clara, e eu quero insistir. Quer o núcleo dos Açores, quer o Conselho Nacional, tem também uma palavra a dizer no assunto, Mas era nomeadamente importante nas conhecer linhas a visão de e perceber azul. a diferença. É importante que eu não percebo perceber- a diferença é entre o importante continente e a perceber- Madeira, nem os Açores. É importante perceber, sim, é importante também ser claro, por exemplo, tiveste novamente que esclarecer uma coisa E que é fiz o esclarecimento. que é E eu absolutamente cabal. olho para a tua visão sobre o tema e não estou a perceber qual é a diferença. O Chega tem de ficar de fora. Eu posso dizer isto de três formas diferentes. O Chega tem de ficar Mas não de é isso que fora estamos a e tem de dizer. escolher. Eu- Mas é que tu tens de esclarecer as propostas e esclarecer os esclarecimentos do Chega. Do meu está esclarecido Pois que é acordo com Eu- o PSD, sim, acordos de incidência parlamentar, portanto, acordos com o PSD, sim, acordos de incidência parlamentar. Mas o que está sim. feito nos Açores, e isto vale para todos, é um acordo com o PSD, em que o PSD tem um acordo com a Iniciativa Liberal, em que E o outro com o PSD Chega. tem um acordo diferente com o Chega. Vamos tentar traduzi-lo desta forma, e geringonça que se passou a nível nacional. Eu acho que não deve. Aceitam, no futuro, este acordo Eu da acho mesma que sim. forma, sim ou não? Eu acho que Na não minha deve posição ocorrer, sim. é muito claro que numa nova negociação estará em qualquer sítio, numa eventual Uma nova cláusula. negociação, uma condição de que não há Mas acordo do PSD A Carla- com partidos a Carla extremistas Castro como o não Chega. põe essa cláusula. Nos Açores. Esta cláusula eu acho que está inerente ao meu próprio discurso. Sim, não Mas deve, aceita a não deve renovação haver. dos Açores ou não? A renovação com o PSD, a minha renovação é com o PSD. Mas Mas a há solução um acordo política. Agora, eu paralelo acho que com o PSD não deve Então- fazer o acordo então- com o Chega. então claro está que não. pró- Sim, Mas claro aí que está a não. decidir pelo Acha PSD. que o PSD não Sim, deve fazer? não, claro que não. Só que há aqui uma diferença também que é, e nunca esquecer, ter os Açores e o Conselho Nacional a falar sobre os acordos, quais são as condições para fazer esse acordo. Temos que Simples. ouvir o Zé Cardoso também sobre esta matéria. Para mim é claro, é um bocadinho aquele espírito liberal que eu não tenho que impor aos outros rigorosamente nada, isto não me imponham a mim rigorosamente nada. E eu acho que a iniciativa liberal deve sempre estar disponível para fazer acordos de incidência parlamentar com partidos que estejam na governação e que sejam Isso inclui o partidos PS? que sejam partidos de governação, que não sejam estatistas e que não sejam extremistas ou populistas. Sendo o PSD, que é o que neste momento no espectro português nos parece ser provavelmente o único partido com quem eventualmente seríamos capazes de construir alguma ponte, eu acho que temos que ser completamente livres de realizar o acordo com o PSD a nível nacional, nos Açores, na Madeira, onde quer que seja, desde que nesse governo não estejam este tipo de perfil. Se depois o PSD faz um acordo parlamentar com alguém, isso é um problema do PSD e não temos nada a ver com isso. O que Então nós temos... admite, aliás, para tentar esclarecer, porque acho sim. que não está a ser claro, admite, o cenário que existe nos Açores, admite continuar ou fazê-lo noutro sítio nos termos em que existe. Eu acho que o dos Açores está a resultar, o próprio Nuno Barata apresentou um conjunto de sucessos, de conquistas, tendo em conta esse acordo, portanto não tenho nenhuma razão para rejeitar acordos sim. parlamentares. É um sim, claro, é um sim claríssimo. Não vejo qual é o problema da Iniciativa Liberal fazer acordos parlamentares com o PSD, independentemente dos acordos que o PSD tenha feito com quem seja, porque eu não tenho nada a ver com esses acordos, como os outros não têm nada a ver com os acordos que eu faça com Parece-me o que está, PSD. estão de acordo os dois. Eu gostava só de ir aqui ao Rui Rocha, tentar então perceber isto. Não concorda com esta visão, não entrará num governo, seja onde for, Num governo ou num acordo, se não houver uma garantia do PSD que não inclui o Chega, seja onde for. Então prefere que o PS vá para o Não. governo? Não, vou já explicar, é a segunda parte.
A posição da Iniciativa Liberal, a minha pelo menos, está absolutamente clara quanto a isto. E, portanto, há duas perguntas que devem ser feitas e que falta fazer no sistema político português. Primeiro, uma clarificação do entendimento do PSD relativamente ao Chega. Nós tivemos Rui Rio, que teve muita dificuldade em ser claro quanto a isso, e depois temos Montenegro, que está há 6 meses e ainda diz que não é o tempo de se pronunciar. Pois eu acho que é o tempo de se pronunciar e o PSD deve clarificar qual é a sua posição face ao Chega. Segunda pergunta, e que tem a ver com a pergunta sobre se eu quero o PS ou se quero o PSD, o que é que eu faço? A questão é ao contrário. Aquilo que tem que ser perguntado é ao Chega e é o seguinte: se houver um entendimento, seja ele de que tipo for, entre o PSD e a Iniciativa Liberal, se o Chega não fazendo de nenhuma forma parte dessa solução, nem na forma Açores, nem de forma direta, porque isso depois é uma triangulação que vai dar ao mesmo. Não concorda Chega... com acordos com o PSD, do PSD com o Chega, mas quer ficar nas mãos do Chega na mesma, porque se... Não, o que eu acho que o Chega tem que definir é se a Iniciativa se Liberal e o viabiliza, PSD tiverem uma solução, o que é que o Chega prefere? Se quer o PS no poder, se quer uma solução da Iniciativa Liberal e do PSD. Porquê? Porque eu prefiro, e já estou a dizer que prefiro o PSD. Porque eu disponibilizo-me para fazer um acordo com o PSD e não me disponibilizo para fazer um acordo com o PS quando estamos a falar... E que é o que tem sido igual a todos. Estamos a repetir o mesmo, estamos em continuidade nisto. Prefere que o PS fique no poder do que estar nas mãos do Chega? É que estes acordos escritos não foram escritos porque o PSD quis, foram escritos porque os representantes da República quiseram assim. Com a evolução que tem havido, tem que haver um momento em que a pergunta não pode ser feita nem ao PSD. Rocha, nesse sentido. Eu percebo o que está a dizer, Sim. mas na verdade isso terá de ser perguntado ao PSD e ao Chega. Eu estou a perguntar-lhe a si, é candidato à Iniciativa Liberal e tem de saber o que fazer no futuro. E a minha posição é, eu faço entendimentos com o PSD se houver uma disponibilidade para aceitar um conjunto de condições, não faço entendimentos que envolvam o Chega, seja lá de forma for. Não se importa. E se o PSD disser que não... É a pergunta que falta no sistema político português, é o PSD definir qual é a sua posição. E o PSD tem que a definir e o Chega também tem que definir se prefere o PS ou se prefere o PSD. A Iniciativa Liberal, no meu caso, tem uma posição clara. E eu não tenho que tomar decisões pelos outros. Os outros têm que fazer. Eu prefiro um entendimento com o PSD do que ter o PS no governo, obviamente. Vamos ouvir o José Cardoso. Há aqui uma questão que é importante para enquadrar tudo isto. Os portugueses, quando necessitam mesmo de alguém que governe, olham para o espectro português e veem quem é capaz de governar. E é por isso que quando as coisas começam a correr mal, onde é que os portugueses se refugiam? No PS e no PSD. Porquê? Porque lhes atribuem a credibilidade de governação. Para conseguir com que a Iniciativa Liberal seja um terceiro partido português, e terceiro, quando eu digo, não é em ordem, nem em percentagem, é que faça parte dessa terceira solução, que os portugueses, quando tomam a decisão, ela faça parte da equação, tem que estar sempre disponível para ser a solução. Caso contrário, cai no erro dos partidos até agora de serem de protesto e de estarem mais preocupados com a sua sobrevivência ou com o seu bairrismo do que com a necessidade de ser governação. Olhando para a Europa, a evolução... Não responder e vou pegar nesse ponto, Sim. que é: aceitaria fazer parte de um governo com o PS? Com este PS é impossível, porque este PS é estatista. Se repare, na Europa tem acordos... Porque tem N casos desses pela Europa fora. Tem N casos pela Europa fora. Nós temos que ganhar uma maturidade e espero que se polvilhe à esquerda e à direita um bocadinho o poder, que hajam mais partidos, que é o que acontece na Europa, portanto, e que não hajam dois partidos... Não com este PS, é isso? Este PS é estatista, seca tudo à sua volta. Mas como é que é Cardoso possível? Também disse que não concordava de todo em acordos com o Chega, que achava que a Iniciativa Liberal e o Chega não podiam governar nunca juntos porque não tinham nada a ver, disse isso na apresentação da sua candidatura a prática e disse isso no política dos Observador, mas não se importa que o PSD faça um acordo com o Chega e que a Iniciativa Liberal esteja lá ao lado. Isso é um problema do PSD. Nós o que temos é que viabilizar governos democraticamente livres que o PSD penso que preconiza, que as pessoas reconhecem isso, e tentar influenciar as decisões políticas desse PSD no governo para conseguir impor as nossas. É exatamente o que aconteceu nos Açores. Nós conseguimos fazer com que o partido que ganhou as eleições leve ideias nossas para as decisões. E é isso que a Iniciativa Liberal tem que fazer permanentemente, tentar impor as suas ideias. Enquanto é pequeno, tem que tentar impor as suas ideias a partir do Parlamento aos governos que ganham as eleições. Prefere ter alguma coisa da Iniciativa Liberal de um governo do que escolher? Nós temos que ser um partido de governo. Nós temos que conseguir governar Portugal. Agora com 5%. E no futuro, espero eu, com muito mais. Temos de avançar para o fecho desta conversa, deste debate. Vamos fazer perguntas rápidas aos três candidatos. Inês? Começamos? Sim. Começamos por Rui Rocha. Foi diretor de Recursos Humanos da SONAI. Qual o líder partidário que nunca contratava para ter numa equipa sua?
nenhum líder do PCP. E quando Tiago Meia Gonçalves acusou a Comissão Executiva de parecer o Comitê Central, o Rui Rocha, por acaso, alterou o nome de Coutinho Figueiredo no seu no seu telemóvel para querido líder ou amado líder? Para nenhum deles. E qual é que preferia? Querido líder ou amado líder? Tenho muito respeito pelo trabalho feito pelo João Coutinho Figueiredo. Considero que não há. Eu não pertenci, enquanto membro da Comissão Executiva, a nenhum Comitê Central e, portanto, o partido Nunca é um foi partido. autocrático, Nunca, nem nem nunca serei. O partido é um partido aberto e falando de coisas concretas, nós estamos num processo eleitoral aberto. Eu próprio defendi que houvesse um alargamento do prazo eleitoral para que pudessem aparecer, se fosse o caso, mais listas. Temos cá hoje José Cardoso, também porque isso foi possível, e o partido vai ter uma convenção plenária onde todos os membros se poderão inscrever e todos os que se inscreveram são votos que vão poder ser exprimidos, e isso é uma originalidade do partido e demonstra que é um partido totalmente aberto do ponto de vista da expressão democrática dos seus votos. Portanto, o nome que eu tenho no telemóvel, o nome que eu tenho no telemóvel é JCF. José Cardoso, quem compraria um carro em segunda mão? Carla Castro ou Rui Rocha? Aos dois. Comprava os dois? Confiava nos dois. E quem é que convidaria para... Só tem um lugar na mesa. Sim. Qual destes dois senhores convidaria para comer um arroz de marisco? Arroz, outra vez? Não, arroz não. Arroz não, nenhum deles. Nenhum deles? Mas prefere ficar a almoçar sozinho? Se é arroz, prefiro. Se for outra Tem que coisa ser qualquer. coerente. Pode Se comer for só o outra coisa, marisco. convido os dois. Não pode. Já fugiu à primeira, não pode fugir à Só segunda. Tem posso de comer. convidar um. Só pode Convido convidar o João Coutinho Figueiredo. Fugiu, mas pronto. Vamos lá então. E a Carla Castro, qual foi a primeira palavra que disse quando recebeu uma notificação no telemóvel a dizer que o João Coutinho de Figueiredo ia sair da liderança do partido? Não foi uma notificação, foi numa reunião da Comissão Executiva e fiquei surpresa. Mas não disse, não pensou em nenhuma palavra em específico? Palavrão. Não pode dizer aqui. Não, foi choque. Foi só um choque? Choque. Nem um ai, nem nada? Não, foi choque. Okay. Nesse momento pensou que podia candidatar-se? Não. Gostava de dizer que nós, apesar do debate ser esclarecedor, eu acho ainda que há aqui um erro de diagnóstico. O João, quando se demitiu, disse que era preciso uma nova estratégia para a Iniciativa Liberal. E nós ainda não falámos a fundo da estratégia para a Iniciativa Liberal. Eu defendo um partido colaborativo, virado para fora, com uma comunicação mais do que as redes sociais. Mas nós ainda temos de falar na estratégia da Iniciativa Liberal, que vão fazer com que os membros possam votar, e no projeto efetivo para fazer crescer a Iniciativa Liberal. Só para terminar, quando vai a uma pastelaria, pede um queque ou um muffin? Se calhar vou diversificando à boa liberal. Obrigado. Foi o debate entre os três candidatos à liderança da Iniciativa Liberal, o primeiro debate que juntou os três aqui na Rádio Observador. Também transmitimos este debate em vídeo através do YouTube e no Facebook. Muito obrigado a todos e boa sorte para a vossa corrida eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigado.